pegar capa a capa, porque isso é muito importante. Porque quando eu estou lendo a Bíblia com vocês desde Gênesis. Se você me seguir no YouTube, você vai procurar Patrícia Regina Flor de Maio, você vai encontrar de Gênesis até Malaquias, porque eu pretendo terminar Malaquias essa semana com a permissão dele. Então, e também eu deixo o comentário, me segue aí também como Evangelista Patrícia, porque eu deixo meus comentários aí. Gente, como que a gente entende a palavra quando a gente pega capa a capa? Existem pessoas que aconselham a mensagem de Mateus, mas como experiência própria, eu falo com vocês. É importante começarmos de Gênesis. Quando você pega aí o livro de... Agora nós já estamos, para honra e glória do Senhor, nós estamos acabando aí, né? É muito importante, nós vamos entrar no livro de... No livro de Zacarias. Zacarias após Ageu, os dois trabalharam juntos. Imagine que interessante. Ageu tinha 70 anos quando ele chegou a Jerusalém, porque eles vieram do cativeiro da Babilônia. Se tinha 70 anos, Ageu não viu a destruição de Jerusalém quando Jerusalém foi levada para Babilônia. E Ageu tinha 70 anos. Ele foi chamado para exercer o ministério do Senhor com 70 anos, e o ministério dele durou 4 meses. 4 meses. E Zacarias era contemporâneo dele, tá? É a mesma coisa assim, eu sou professora, né? Eu trabalhei no Cristiano Machado, e outra pessoa trabalhou lá no José Brasil Dias, como professora da mesma época que eu, então eu sou contemporânea dela. O Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Ele entrou na história quando estava fazendo 2 meses que Ageu estava aconselhando o povo a reconstruir o templo, porque o povo chegou lá querendo reconstruir as suas casas, porque estava tudo destruído, gente. Deve ter virado um mato. 70 anos exilados por causa da desobediência, né? O problema é que agora a desobediência vai levar a pessoa diretamente para o inferno. Para o inferno. O avivamento começa com arrependimento. Então aqui o profeta Zacarias nos apresenta, o livro de Zacarias, tá? Ele é bem maior do que de Ageu. Ele tem 14 capítulos. E aqui está falando que Zacarias encoraja o povo. Ele entra 2 meses após Ageu estar lá em Jerusalém, encorajando o povo, e ele vai lá e entra para encorajar o povo. O profeta Zacarias nos apresenta uma fonte de combustível que é capaz de transportar-nos longe, embora não se trate de potência e combustão interna no motor. O combustível proverá potência e conforto aos seres humanos. Que combustível é esse? Qual é o nome desse combustível? O nome desse combustível se chama encorajamento. Que tenha coragem. Encorajamento.
Os judeus a quem Zacarias falou estavam arrasados. Eles viveram exilados, viveram no exílio durante 70 anos. E ao retornarem, a sua querida cidade, viram o tamanho da destruição e ficaram horrorizados com o tamanho da destruição. Embora eles estavam arrasados, né? As suas casas que eram valiosas estavam em ruína, em total ruína. Só que eles estavam preocupados em reconstruir as suas casas. É igual aconteceu essa tragédia aqui em Belo Horizonte ontem, né? Do carro o caminhão diesel, ele estourou, o motorista morreu queimado. As casas queimaram, muitas casas, muitas mesmo, queimaram os carros que estavam dentro das garagens, as motos. O único que morreu na hora foi o motorista do caminhão diesel. As pessoas agora vão preocupar em reconstruir suas casas. Quando aquele povo chegou da escravidão da Babilônia, eles eram escravos da Babilônia porque eles não obedeceram a Deus. E se eu não obedecer a Deus, a minha morada não será o céu, será o inferno. E agora Satanás está tentando enganar as pessoas, querendo mostrar que o inferno é melhor do que o céu. Não é. Não é. E o inferno é terrível. A pessoa vai ser lançada no inferno viva e vai sair dela verme. Ela vai tentar morrer e não vai tentar o suicídio, não vai conseguir. Ela vai ser queimada viva, sentirá dores. O inferno é uma coisa terrível. As pessoas não gostam de falar do inferno, mas Jesus foi o que mais falou do inferno. E aqui o profeta, claro, evidente, que quando eles chegaram lá e viram as suas casas destruídas, tudo destruído, o templo que Salomão construiu também destruído, e aí eles se preocuparam em reconstruir a casa deles. Só que Zacarias entra aqui encorajando os judeus que estavam arrasados, que viveram no exílio, retornaram à sua querida cidade, viram o tamanho da destruição e suas casas que eram valiosas encontraram-se em ruínas. Mas Zacarias sabia que com um pouco de encorajamento faz grande diferença. Assim, olha para vocês verem o que Zacarias falou. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Mas para que ele habitasse, o templo precisava ser reconstruído, porque o templo estava destruído. E uma coisa que eu achei linda, ele falando: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Olha isso aí. Então, aqui ele está falando: anima-te, povo, as crianças vão voltar a brincar de novo nas praças. Embora Zacarias nada soubesse a respeito de quilômetros por litros, compreendeu plenamente que um pingo de certeza restabelecida vale mais. Deixa eu voltar aqui. Mas sabia que um pouco, né, de encorajamento fazia diferença. E Zacarias, embora nada soubesse a respeito de quilômetros por litro, compreendia plenamente que um pingo de certeza restabelecida valia horas de trabalho árduo, ao contrário, né, de Ouro Preto, que era incentivado por petróleo. Encorajamento é um recurso ilimitado e é abundante e gratuito. Então aqui no primeiro capítulo de Zacarias uma exortação ao arrependimento. Você quer um avivamento na igreja?
exorta o povo ao arrependimento. No capítulo 1 aqui, Zacarias ele exorta o povo ao arrependimento. Ele tem a primeira visão dos cavalos, a segunda visão dos 4 chifres e dos quatro ferreiros. Então aqui bom dia para vocês que estão aí me assistindo ao vivo. No 8º mês, já estava fazendo 8 meses do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Tornai-vos para mim, voltem para mim, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Volta de novo para mim, Deus está chamando, volta de novo para mim, e eu voltarei para vós. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas falavam, voltem para Deus, e eles nem ligavam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora de vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas seus pais não ouviram, por isso que eles foram levados para serem escravos na Babilônia. Eles foram escravos por 420 anos lá no Egito, e agora eles se tornaram idólatras, e Deus falou, se eles não largassem a idolatria, se eles não largassem a desobediência, eles colocaram ídolos dentro do templo do Senhor, ao Deus único. O rei Manassés teve coragem de queimar o próprio filho dele e oferecer ao Deus Moloque. Então, os pais dessas pessoas que Zacarias estava entregando a profecia, eles agiram muito mal. E aqui Deus está falando, vossos pais, no capítulo 1, onde estão eles? E os profetas, acaso vivam para sempre? Vossos pais estão mortos. Muitos estão vivos, mas a maioria morreu, porque já haviam 70 anos. Ageu era uma pessoa idosa, 70 anos. Ele foi chamado para exercer o ministério dele com 70 anos e profetizou durante 4 meses. E Zacarias entra no segundo mês para estar junto com ele profetizando. E ele fala assim, contudo, as minhas palavras, meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais. Os vossos pais não se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as vossas obras, assim ele nos fez. Então, aqui Deus deixa uma palavra muito forte. Ele fala assim, olha, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas os seus pais não me ouviram. Então Deus está falando assim, agora, filhos, obedeçam a palavra que o profeta está entregando. E Zacarias, Sandra Guedes, Deus abençoe. A primeira visão, né, Zacarias teve uma primeira visão. Bom dia, JJ. Fran, né? Muito obrigado. Aqui ele teve, já havia no 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate. Eu não vou olhar agora o que é Sebate, porque senão a live vai ficar bem longa, né? Mas depois nós olhando, no segundo ano de Dario ele foi liberando o povo, né? Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Quando fala filho de dois, é porque é pai e avô, tá? E aí eles falam assim, por exemplo, Davi teve vários netos, mas eles falam filho de Davi, tá?
E aqui ele teve uma visão à noite, ele viu, eis que um homem estava montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que havia no vale profundo, atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e branco. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as morteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila, está repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, falando assim, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Porque Jerusalém estava totalmente destruída, né? Até quando não terá compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos que o povo está nessa situação. Muitas vezes as pessoas, nós estamos hoje em 2024 diante de muitas catástrofes, muitas. Eu sou de Minas Gerais, né? Perto de mim aqui aconteceu essa catástrofe aí do caminhão de diesel explodir e sair queimando todas as casas que estavam perto, queimando todos os carros, queimando as pessoas, uma coisa horrorosa. Mas nós sabemos que no mundo inteiro está acontecendo catástrofe. E muitas pessoas perguntam onde está Deus, e tem gente que tem a coragem de falar que Deus não existe. Mas Deus está vendo tudo. Vamos continuar crendo no Senhor. Aí ele falou, o anjo intercedeu, né? E aí Deus respondeu. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava com Zacarias. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. Jerusalém também era chamada de Sião, tá? E contra as nações que vivem confiante, porque eu estava um pouco indignado com Jerusalém, então as nações estavam se achando poderosas, porque Deus permitiu que as nações perseguissem Jerusalém e escravizassem Jerusalém. Então ele falou assim, portanto assim diz o Senhor, voltei para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel está estendido sobre Jerusalém. Cordel, né? Eu entendo que é uma medida que era usada antigamente, em Jerusalém, esse cordel estava estendido sobre Jerusalém. E Deus falou, clama-me outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião, ainda acolherá Jerusalém. Eu não sei o que você está passando, mas Deus ainda te acolherá. Deus vai fazer uma obra na sua vida. E Zacarias aqui, ele teve uma segunda visão no capítulo 1, o capítulo 1, né? A segunda visão, ele teve a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Quando Zacarias levantou os olhos, ele viu, eis 4 chifres. E ele perguntou ao anjo não é para ser adorado, é para cumprir as ordens de Deus. Oi, eu sou daqui de Minas Gerais. Você é de São Paulo? Um beijo para São Paulo. Aí aqui está falando assim, a segunda visão dos 4 chifres, dos 4 ferreiros, e ele levantou os olhos e viu, e eis que 4 chifres, e perguntou ao anjo que estava comigo, que é isso? E ele respondeu,
são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então perguntei, o que vem fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derrubar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Então Deus falou que ia vingar, né? E aqui Zacarias, ele está falando, mostrando para Zacarias que ele ia vingar agora essas nações que destruíram Jerusalém. Então ele falou, erga meu templo. Zacarias capítulo 1. Amém?